Bom dia, tudo bom? Eu sou a Maíra Soares, do Canto Maternar. Estou aqui hoje para a gente conversar sobre como você se relaciona com o dinheiro e como que isso afeta a vida, a sua relação com seus filhos, né? E eu convidei para essa conversa a Lúcia Stradioti, que é também educadora financeira. Espera só um pouquinho, que ela já está aqui, já está online. Vou trazer ela aqui. De muito sol aqui na Espanha, onde eu estou. E estou feliz aí de estar recebendo a Lúcia, ela deve estar entrando agora, já tá. Oi, querida, tudo bom? É, tudo, Bom dia. tudo certinho. Bom dia para todo mundo aí. Muito obrigada, Má, mais uma vez, né? Agradecendo o convite. Sim, obrigada a você pela presença, por ter aceitado o convite. A gente vai falar hoje sobre um tema que é como que você se relaciona com o dinheiro e como isso afeta seus filhos, certo? Eu convidei a Lúcia Stradiotti, que é a minha educadora financeira, ela é educadora financeira de mães, e acho que seria legal até você apresentar um pouquinho qual que é o seu trabalho, qual que é a sua proposta de trabalho, para a gente poder depois destrinchar um pouco o tema. Mas basicamente a ideia aqui hoje vai ser a gente falar um pouco sobre isso, assim, né? Como que você se relaciona com o dinheiro, quais são as memórias que você tem sobre o dinheiro em relação à sua infância, assim, como que elas, que você tem de referências, quais foram os valores que foram criados, que crenças limitantes você gerou a partir disso, né? E como que isso hoje pode estar afetando a sua vida. Ui, quase que caiu meu celular. Bom, tudo bem. Momento assim, espontâneo, né? Vida real. Não sei o que Os que foi aí. bastidores. Bastidores. Oi, Gabi, tudo bom? Mulher de um amigo meu. E aí, como que isso afeta a sua vida até hoje, né? E o que você pode fazer para não repassar, de repente, porque o que acontece? O que eu acho muito legal de entender é que a questão financeira, às vezes, ela não fica tão óbvia pra gente, assim, sabe? O quanto ela tá afetando. De repente, a gente tem algumas crenças relacionadas a isso e a gente leva a vida numa boa achando que isso não é algo que tá... Não é exatamente isso, o ponto que tá atrapalhando. E aí eu estava até falando com a Lu, falei, gente, é uma coisa interessante, né? Porque quando a gente opta por esse caminho da parentalidade consciente, tem certos temas que a gente quer evitar, repassar, reproduzir para os filhos que são meio óbvios. Do tipo, eu não quero gritar com meu filho, gritaram muito comigo, para mim foi muito ruim na minha experiência. Ou eu não quero bater, ou eu não quero usar de tal e tal estratégia. Enfim, ficar meio, né, explícito o que você quer. Aí, se você consegue ou não, também já são outros 500. Mas a questão do financeiro, muitas vezes, ela vem, digamos que você adquire uma crença tão forte daquele tema que você nem acredita que aquilo é uma questão. E sem querer você está repassando uma mentalidade escassa, por exemplo, para o seu filho, entendeu? E você está, tipo, deixando de manifestar coisas na sua vida, porque você está com uma vibração em outra onda, que não é vibrar com a abundância, com a prosperidade, você nem acredita naquilo, e você sem querer está repassando isso para o seu filho. Então ela é interessante porque ela tem também um ponto de, opa, eu nunca tinha pensado nisso, eu não tinha refletido sobre esse tema. Então acho que vai ser bem legal. Lu, começa se apresentando. A Lu também é mãe de dois meninos. Oi, querida, tudo bom? Tem a Andressa também que entrou, que é minha terapeuta de florais. É, Ai, que delícia. Sim, tem a minha terapeuta de Theta Healing aqui, tá todo mundo junto, né? Você que é Time minha inteiro, educadora gente. financeira, todo time. Eu sou aqui, por todas as beiradas aqui, tentando me curar, tentando Super me- cuidada, é isso. sim, Bom, buscando então me autoconhecimento. apresentando um pouquinho para Sim. quem está aqui, né? Eu sou a Lúcia Stradiotti, eu sou educadora financeira de mães e eu trabalho nesse universo materno desde 2014. Eu comecei a estudar finanças quando eu tinha perto dos meus 20 anos, comecei a me interessar pelo tema. Então, apesar de eu ter uma formação na área de humanas, né, eu sempre gosto de falar que eu sou formada em letras, eu tenho pós em psicologia, eu tenho especialização em educação Montessori, e ainda assim eu hoje trabalho com finanças, porque justamente eu gosto de olhar para o lado humano das finanças, né, para essa questão do relacionamento que a gente estabelece com o dinheiro. Então, é uma coisa que vai muito além do que as pessoas às vezes acreditam, né, que finança é uma questão puramente racional, que é só cuidar de números, e é muito mais do que isso, né? Então, a Má estava falando aqui da questão de vibração, da questão de crenças, de padrões, então, o meu trabalho é basicamente sobre isso. E desde que eu comecei a estudar sobre finanças, eu tinha um sonho de poder educar financeiramente crianças, justamente por perceber a forma como alguns padrões, né? Eu vinha repetindo alguns padrões lá da minha infância.
E eu comecei, né, a estudar sobre isso, sobre as crianças, e pensando, não, seria maravilhoso poder cuidar dos pequenininhos, né? Então, como eu já tinha também, trabalhava numa escola Montessori, eu também sempre fui professora de inglês para criança, então sempre percebendo assim, o quanto criança está muito mais aberta e aprende de maneira muito mais fácil, e a gente pode moldar, né, aquele serzinho para que ele tenha um futuro mais tranquilo. E aí, nesse meu caminho empreendedor, eu encontrei com a Lu Santos, que é outra coach financeira, né? Outra educadora financeira, uma pessoa que eu admiro muito e que é coach de prosperidade. Então a gente trabalha muito nessa mesma frequência, né? E ela tinha esse projeto de educação financeira na infância, que inclusive foi por esse Instagram aqui que eu entrei, né? Que é o Educação na Infância, e ela me chamou então pra gente assumir juntas. E aí junto, assim, idealizando o que a gente queria fazer, como passar essa questão para os pais, como conscientizar os pais, né, dessa importância, porque como a Má falou, é uma questão que não é tão óbvia, né? A gente acaba sentindo os efeitos da vida financeira, né? A gente sofre muito com essa questão impacta todas as outras áreas da nossa vida, mas a gente não se dá conta de que isso é uma questão que também pode ser cuidada e principalmente a gente pode cuidar disso com relação aos nossos filhos, né? Mas aí pensando nisso, então a gente idealizou essa jornada, né? Essa jornada gratuita, Criando Filhos Prósperos, justamente com a ideia de plantar essa sementinha, né? É o que a gente fala, espalhar essa sementinha para mais e mais pessoas e ajudar as pessoas a tomarem realmente consciência de como a sua própria relação com o dinheiro, né? A forma como você se relaciona afeta a vida do seu filho, independente se é uma coisa boa ou ruim, né? Então, se você tem um ótimo relacionamento com o dinheiro, então, muito provavelmente você vai passar isso para o seu filho também. Mas pode ser que não, pode ser que você não saiba como passar isso, né? Então, como fazer isso de forma consciente, como ter atitudes positivas, como manter uma vibração positiva também e passar isso para os seus filhos para que eles tenham um futuro mais próspero. Então, legal. E quem quiser se inscrever na jornada, só para saber, já tem o link na minha biografia, tá? Vocês podem entrar lá e buscar inscrição para a jornada gratuita, Criando Filhos Prósperos, tá? E também tá no meu stories lá, eu coloquei umas imagens que vocês podem arrastar o dedo e fazer a inscrição também. Eu imagino que aqui já tem muita gente inscrita, porque já tem bastante gente se inscrevendo. E aí é o seguinte, eu queria que a gente fizesse um exercício assim entre a gente, uma reflexão, que eu queria que vocês contribuíssem um pouco com a experiência de vocês. Eu publiquei um post agora, hoje de manhã, no... Oi, querida, tudo bom, Tati? Várias amigas aí entrando também. Eu publiquei um post hoje de manhã sobre o que você ouvia sobre dinheiro na infância, e eu joguei algumas frases que são muito corriqueiras, assim, muito comuns da gente escutar quando a gente é pequeno e depois quando a gente é grande a gente costuma ouvir e reproduzir, né? Do tipo, você acha que o dinheiro nasce em árvore? A gente não tem dinheiro para isso? Ou, não, isso daí é muito caro. Tipo, a gente não pode, né? Ou, eu preciso trabalhar duro para pagar as contas. Ou, ninguém gosta de trabalhar. Eu tenho um amigo meu que fala assim, se trabalho fosse bom, não se chamaria trabalho. E trabalhar é chato, mas eu preciso trabalhar porque eu preciso de dinheiro, né? Então, você acha que eu sou banco? Dinheiro não traz felicidade, dinheiro é sujo. Enfim, quais frases dessas vocês lembram de ter escutado bastante na infância? Ou de ter até como, sabe, uma ideia mesmo, hoje mesmo? Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Alguém lembra de frases dessas corriqueiras? Alguém quer contribuir? Tudo bom, Jaque? Tudo bem, queridas? Eu, por exemplo, todas, né? Tem gente falando todas. E é impressionante, porque, tipo, eu tava selecionando, como é que eu vou selecionar, né? Eu peguei uma lista gigante, todas, praticamente todas. Ou do tipo, você não nasceu em berço de ouro, a gente não é rico, tipo, como é que vai ser, né? Tipo, e aí fazendo um exercício, que é até legal, que é um exercício que eu faço com a própria Lúcia, nesse trabalho que a gente faz de educação financeira, né? Que ela me orienta, quando a gente detecta essas mensagens, a mais corriqueira é como eu vou pagar para isso, como eu vou pagar isso, né? Escutei muito que é muito caro, o dinheiro não nasce em árvore, eu ouvi horrores, né? E aí, que relação a gente estabelece com o dinheiro, né? Que valor que a gente adquire com o dinheiro? Que ideia, né? Isso não é pro nosso bico, olha, muito forte essa. Né? Nossa, Tipo, verdade. pra gente não pode, né? Nem adianta pensar, nem cogite Você isso, não né? é merecedora disso, né? É isso que fica pra gente, né? É uma questão muito forte. Ouvi todas as frases, achei uma ótima ideia falar sobre isso. Não aprendemos educação financeira, deveria existir essa matéria na escola, totalmente.
E eu falo todas pro meu filho. A Simone tá falando aqui. E é isso que eu falo, assim, a gente nem acredita que a gente tem que limpar, porque vira tão forte na gente, a gente acaba acreditando tanto que realmente é algo que a gente, inclusive, quer repassar para proteger, né? Tipo, ele tem que entender que dinheiro não nasce em árvore. Ele tem que entender que isso não é pra gente, que tem gente que pode, tem gente que não pode. E aí cresce a vida achando que é assim, que pode ou não pode. Então, acho que a gente podia aproveitar, né, Lu, para, de repente, explicar um pouquinho como que surgem as crenças limitantes. Você pode falar um pouquinho disso e como que elas afetam a gente, né? Uhum. Então, as crenças, na verdade, elas são interpretações, né, de coisas que a gente viu, ouviu ou que a gente vivenciou lá na nossa infância, né? Então, qualquer coisa que a gente tenha escutado, uma frase ou alguma coisa que aconteceu diretamente com a gente, ou então, assim, aquelas brigas, né, entre os pais que a gente presenciava escondido, a mãe desesperada quando chegava o dia de pagar alguma coisa, né? Todas essas coisas a gente foi interpretando com as ferramentas que a gente tinha no momento, e aí a gente grava isso, né? Como se fosse um programa no nosso inconsciente. A gente grava essas crenças, e essas crenças geralmente são crenças negativas, né? Crenças limitantes, ou seja, elas limitam depois o nosso potencial na vida adulta. E são essas crenças que, sem que a gente perceba, estão o tempo todo fazendo as escolhas por nós, né? Então, quando a gente fala alguma coisa, ou quando a gente pensa alguma coisa, ou quando a gente decide fazer tal coisa, quando a gente vibra de determinada maneira, né? São essas crenças imperando no nosso inconsciente. E lógico, não é de maneira consciente. Então, para a gente jogar luz nisso e falar, não, estou fazendo errado, tem algo aqui que precisa ser tratado, demora um pouquinho, não é uma questão óbvia, né? Então, como a Má falou, a gente demora a perceber que a gente está fazendo isso, a gente está repetindo esses padrões. E sem contar que é uma coisa tão... essa questão das crenças limitantes, né, financeiras, é uma questão tão forte, tão disseminada na nossa geração, que a gente nem se dá conta de que são crenças limitantes. Então, eu dou sempre um exemplo, eu gosto de dar um exemplo bem prático. Outro dia eu postei lá no meu Instagram a foto do meu filhinho de 2 anos brincando com as moedas. E eu perguntei, né, o que você diria pro meu filho vendo essa foto? E todo mundo respondeu, nossa, dinheiro é sujo. Nossa, que perigo brincar com dinheiro. Nossa, pelo amor de Deus, que pesadelo, né? E assim, um monte de conotação negativa. E aí o que eu falo, a gente está tão acostumado a repetir que dinheiro é sujo que a gente não para pensar no real significado disso. Acontece que quando a gente ouve que dinheiro é sujo e vê a nossa mãe vindo na nossa direção, vai lavar a mão, dinheiro é sujo, solta o dinheiro, não traz o dinheiro para a mesa, não brinca com o dinheiro, né? O que a gente fica, na verdade, é com medo do dinheiro. A gente cresce com um temor gigante, então, porque o dinheiro é uma coisa ruim. Né? Dinheiro é sujo no sentido de relacionado à corrupção, relacionado a formas ilícitas de ganhar dinheiro. Então a gente grava tudo isso, né? De uma maneira muito negativa. Então, quando a gente está falando para o nosso filho, tira a mão do dinheiro, dinheiro é sujo. Ou então, vai lavar a mão, dinheiro é sujo. A gente não está simplesmente falando para ele, olha, dinheiro tem bactéria, né? A gente está falando outras coisas, a gente está passando isso. E a gente não percebe que isso é negativo porque a gente está tão acostumado que simplesmente a gente reproduz. Uhum. E eu gosto de sempre fazer um paralelo, né? As pessoas deixam o filho brincar com o celular o tempo todo, né? As pessoas dão o celular na mão do bebê. O bebê de 6 meses está com o celular na mão. O seu celular vai para o banheiro com você, fica apoiado em todos os cantos, fica no chão, né? Passa de mão em mão, você nunca lavou o seu celular e o seu celular está na mão do seu filho. Agora, dinheiro não, porque dinheiro é sujo, né? Aí tem a questão de engolir o dinheiro. Ah, não, mas o perigo é engolir o dinheiro. E aí uma gastro até se manifestou no dia que eu postei isso, ela falou, cara, as mães dão Lego para a criança brincar. Lego é muito mais perigoso do que uma moeda, porque uma moeda desce suave, do jeito que ela entra, ela sai. Então, se o filho engolir moeda, não tem problema. O problema é engolir uma pecinha de Lego. Mas as mães se preocupam com a moeda, enquanto isso o filho tá lá brincando com o Lego do filho mais velho. Então, é muito interessante a gente perceber o quanto isso geralmente gera uma coisa automática, né? O quanto a gente reproduz essas crenças automaticamente sem nem nos dar conta de que são crenças. E sem nem pensar no efeito negativo que isso está causando na vida dos nossos filhos. E é legal que quando a gente começa a estudar por que as coisas que eu quero na vida não se manifestam, né? E se de repente a gente tem a meta de que eu quero prosperar, eu quero ser rica.
E aí a gente vai aprendendo um pouco mais dos temas de física quântica, a questão da escala de emoções, né, da frequência vibracional das suas emoções. A gente percebe que existe a mente, que de repente toma uma decisão, né? A gente tem a parte consciente que fala assim, eu quero ser rica. Mas que se a gente tiver no nosso inconsciente, ou seja, no nosso coração, uma informação que contradiz aquela informação da nossa decisão consciente, o quero ser rica versus dinheiro é sujo, por exemplo, já não existe forma de manifestar. Eles explicam isso que não vai, não tem o colapso da onda, como eles explicam. Você anula o efeito. É como se você estivesse diante de uma bifurcação e muito indecisa sobre qual caminho seguir, né? O universo fica confuso. Então você não consegue criar, você não consegue manifestar, porque conscientemente você fala, eu quero dinheiro, mas inconscientemente fica assim para você. Dinheiro é fruto de muito suor. E no fim das contas, você não quer suar, né? Você não quer. Então, rico é muito ganancioso. Todo né? rico Rico não vai pro céu. Né? O próprio dinheiro é sujo. Dinheiro não traz felicidade. Aí você pensa assim, putz, eu quero ser feliz. Então, não, eu não quero dinheiro. Porque quando você fala dinheiro não traz felicidade, é como se você estivesse falando dinheiro traz infelicidade. Então, é isso que a gente precisa parar para perceber, né? Enquanto você disser que quer uma coisa, mas o seu inconsciente te puxar para outro lado, você vai continuar não manifestando, né? Então, essa consciência dos padrões, essa limpeza de crenças, tudo isso é extremamente importante para que você possa mudar a sua vida. E por que a gente bate tanto na tecla da educação financeira na infância? Justamente porque dá tempo da gente fazer diferente pelos nossos filhos, para que eles não cresçam com com essas crenças negativas, para que a gente não fique simplesmente numa repetição de padrões negativos para eles, no automático, sem nem nos dar conta, e que eles cheguem lá no futuro e tenham as mesmas dificuldades financeiras, né? Os mesmos obstáculos aí, o mesmo problema de relacionamento mesmo com o dinheiro, né? Porque tem muita gente que acha que lidar com finanças é muito chato, né? Que, nossa, dá muita dor de cabeça, que dinheiro é estressante. Eu ouço muito também, quando eu pergunto para as pessoas, né? O que é dinheiro para você? Ih, deu uma travada aqui. Travou para vocês também? Não, agora voltou. Agora voltei. Tá. Acho que foi uma política de dados do Instagram que mudou alguma coisa. Foi, credo. Então, as pessoas, eu pergunto para as pessoas, né? O que é dinheiro para você? E as pessoas falam, é um mal necessário. Nossa. Então você vê, né? Sempre com a conotação negativa. As pessoas não se permitem gostar de dinheiro. Elas têm vergonha de falar que querem dinheiro. Né? Então, tudo isso é muito forte. E aí, assim, ao mesmo tempo, tem vergonha de falar que quer dinheiro, mas quando o filho pede alguma coisa e a mãe não tem dinheiro, fica com vergonha de falar que não tem dinheiro, né? Aí acaba já dando uma resposta bem secona, assim, você acha que dinheiro dá em árvore agora? Né? E aí, o que a gente está querendo dizer com isso, sabe? Então, é muito complicado mesmo, é uma questão super delicada, não óbvia, mas para a qual a gente precisa olhar e se policiar, né? A Simone tá falando, nossa, eu nunca pensei dessa forma. Eu acho que foi a segunda vez que ela falou. Alguém também falou isso daí agora há pouco. Porque realmente é uma questão de repente, voltar a olhar para isso e falar, uau. Aí tem alguém falando aqui, verdade, estabelecemos uma relação negativa com o dinheiro, ou tristeza porque falta, ou raiva porque separa a família, e por aí vai. Então, total. Eu publiquei também alguns posts falando da minha experiência, né? De coisas que eu tenho detectado, porque na verdade acho que tem muito para investigar, mas eu confesso, assim, até me disponho a contar, a abrir coisas meio íntimas, assim, para poder contribuir, porque eu acredito que ajuda, assim, vocês que estão assistindo, mas eu tenho uma questão com a parte financeira que para mim eu acho que é um dos maiores desafios da minha vida, assim, sabe? De coisas que eu tenho que superar para poder, talvez, conectar com o meu poder pessoal e ficar mais leve na vida. Mas o que eu percebi, assim, que eu queria só tentar resumir aqui, é que eu cresci num ambiente de muita escassez, não digo que tanto financeira em específico, mas uma mentalidade mesmo, sabe? Como se o dinheiro fosse uma coisa que perseguia a gente, a questão financeira fosse algo que sempre fosse um fantasma, assim, ameaçador. E aí, assim, eu sei que meus pais tiveram dificuldades financeiras, eles casaram bem jovens, meu pai tinha 20 anos, minha mãe tinha 23. E para eles foi desafiante, assim, poder educar primeiro minha irmã que veio 2 anos depois eu que vim 5 anos depois, e meu irmão que veio 10 anos depois. Mas mais do que a questão de repente,
ter dificuldade financeira era aquela coisa de ficar farejando, tipo, nossa, teve aquela briga interna, minha mãe tá estressada por causa disso. Aquele ambiente onde sempre era uma questão que eu pelo menos relacionava com falta de grana, sabe? Falei, ai meu Deus. Então, por exemplo, eu lembro que a partir dos trabalhos de investigação pessoal que eu tenho feito para poder entender até que ponto isso digamos, afetando atualmente a minha vida, eu percebi que isso fez eu sentir que eu não era merecedora ou que eu não tinha o direito de pedir as coisas, porque eu achava que se eu pedisse qualquer coisa para minha mãe, eu ia estar atrapalhando mais ainda. Tipo, não posso pedir, porque imagina, tenho certeza que se ela me der isso agora, vai faltar depois. Então eu queria, tipo, ter um mínimo de presença nesse sentido de, eu queria tanto tal coisa, será que você pode me dar? Não, custa dinheiro. Dinheiro, tipo, ela não pode gastar, porque vai desaparecer. E também muito a imagem do meu pai trabalhando muito, uma pessoa tipo, de muita capacidade profissional, mas nem sempre com reconhecimento à altura. Então eu fiquei com digamos, uma mensagem gravada de que mesmo que você trabalhe como um condenado, e que você precisa trabalhar como um condenado para garantir o seu trabalho, né, o seu reconhecimento financeiro, mesmo assim não é garantido. E isso fez com que eu virasse uma pessoa totalmente workaholic. Tipo, eu não consigo largar a mão, porque eu fico achando que se eu parar, a coisa vai desandar. Eu vou perder o controle. E aí, assim, não só isso afeta, digamos, o meu astral comigo mesma, como eu também percebi que isso, depois que a Nara nasceu, virou, tipo, mais ainda uma questão do tipo, meu Deus, agora mesmo que eu não posso perder o controle. E eu fiquei, tipo, um tempo sem trabalhar por decisão pessoal, né? Tipo, eu vou ficar um tempo com ela e tal. E quando a coisa do tipo, eu preciso voltar a produzir e receber e ter uma renda, né? Não viver só do que meu marido recebe ou das minhas economias, ficou uma coisa muito estressante, porque eu não conseguia ficar tranquila em nenhum momento. Então, eu não conseguia me sentir presente com ela. Eu não sei se alguém aqui se reconhece nesse depoimento, se ele é muito comum, se ele é uma coisa muito específica para mim. Eu acredito que muita gente se reconheça e talvez até tenha assim, uau, será que tem, tipo, o quanto isso, não tinha percebido o quanto isso podia ter relação. Mas eu comecei a ficar tão incomodada que eu falei, gente, vou encontrar uma forma de acreditar que eu posso estar bem, assim, sabe? Que eu posso, tipo, confiar que no mês seguinte, como eu também trabalho com venda, trabalho com coisas que não são fixas, né? Eu tenho que encontrar uma forma de acreditar que eu tô conectada com a abundância, sabe? Eliminar esse pensamento de que eu tô ameaçada pela questão financeira, de escassez, né? Elevar a frequência vibracional. Como é que eu faço? Então eu tô nessa luta, assim, faz tempo, de buscar respostas e tal. Você tá me auxiliando, uma das pessoas que está me auxiliando. Eu queria muito trazer essa reflexão, assim, porque eu acho que nem todo mundo percebe que tem uma relação, entendeu? Com isso, do que foi visto na infância, recebido, transformado em crença limitante e que está bloqueando, assim, a sua energia, sabe? E a própria relação com os filhos. No meu aspecto com a Nara, isso é um ponto que eu vejo bem evidente que atrapalha a minha relação com ela. E aí eu imagino que você tem até outros exemplos que as pessoas possam contribuir aqui também. Eu vou olhar aqui os comentários. Quando você Sim, complementa. muito. Acontece muito, né, Má? Eu tenho, por exemplo, eu sempre falo, né? Eu gosto de deixar claro que quando a gente fala de problemas com o dinheiro, eu não estou falando do quanto você ganha, né? As pessoas acreditam que ganhando mais elas vão solucionar o problema. E não é verdade, porque eu atendo muita gente que ganha muito bem, né? E que estão na mesma proporção muito endividados. E por que isso acontece? Por exemplo, tem uma cliente que a mãe dela sempre teve uma vida muito tranquila, né? Sempre ganhou muito dinheiro, mas ela juntou dinheiro a vida toda. E aí, quando essa minha cliente tinha 15 anos, a mãe dela pegou tudo e foi embora. Mudou de país e deixou ela. Então, para ela, ter dinheiro guardado significa separação de famílias, né? Conclusão. Ela não quer de forma alguma abandonar as filhas dela. Hoje ela tem 2 filhas, então ela ganha muito bem, o marido ganha muito bem. E eles estão extremamente endividados, porque todo o dinheiro que eles têm, eles gastam sem parar para pensar. Né? Claro. Então, o nosso trabalho, nesse caso, tem sido, não, vamos olhar, né? Vamos curar essa crença, porque é aquela questão, não adianta você achar que você quer dinheiro, então na cabeça dela dinheiro é bom, então ela trabalha, ela tem uma renda super boa, ela é concursada, o marido é concursado, então eles têm uma renda, assim, certa, mas a questão eles não querem deixar juntar dinheiro, porque se juntar dinheiro, a família pode se separar.
né? Então ficam questões assim muito profundas e que a gente só consegue entender se a gente para fazer uma análise, para olhar para isso, né? Para interpretar essas questões com o nosso olhar de adulto hoje, porque como eu disse, essas crenças se formaram lá na infância, são interpretações do que aconteceu, mas com o que a gente tinha de ferramenta naquela época, né? Talvez hoje, olhando para isso, a gente não interprete dessa forma. Mas o que acontece? Uma vez que a gente criou essas crenças, coisas que acontecem hoje em dia à nossa volta vão reforçando essas crenças. Então, se a gente já tem uma crença de que dinheiro separa a família, qualquer família que se separar e tiver dinheiro, a gente vai falar, não falei? Dinheiro separa a família, né? Claro. Ah, não falei? Dinheiro é muito... Então, assim, a gente vai repetindo isso. Então, isso realmente, assim, é uma questão muito complicada. Então, não tem a ver com quanto você ganha, né? Não tem a ver com... não é ganhar mais dinheiro e solucionar o problema. Não é só isso. É, sim, né? Conseguir manifestar isso na sua vida, com certeza. Mas é entender, né, o que pode estar aí atrapalhando de qualquer forma a tua vida. E você falou uma coisa interessante, Má, de você, assim, no teu caso, né, o dinheiro não ser uma coisa fixa, né, o teu ganho não é fixo, você tem ganho variável, e isso é uma questão de muita gente. E aí, como lidar com isso para não deixar que a vibração do medo, né, de que mês que vem não vai entrar, ou de que vai faltar, não deixar que isso atrapalhe? E aí, uma dica que eu sempre dou é da gente olhar para o dinheiro como ele é, né? Que é energia, e a gente pensar na energia fluindo, né? Então, assim, o dinheiro é fluxo. Então, assim, se a gente tem medo de gastar, é porque a gente está muito apegado ali, achando que pode faltar, né? Então, nenhum dos extremos é legal, nem aquela pessoa extremamente avarenta e nem aquela pessoa gastadeira demais. Então, a gente precisa achar um meio termo. Mas principalmente entender por que a gente se comporta dessa forma. E sempre pensar no dinheiro fazendo uma analogia com cano de água. Eu sempre falo, a água, ela vai passar. Ela entra e ela sai constantemente, né? Porque tá fluindo. Agora, juntou uma folhinha lá dentro, essa folhinha vai pegar uma outra folhinha que passar, e aí uma outra folhinha, e vai acabar entupindo esse cano, entupindo o fluxo. Então, eventualmente, vai começar só a gotejar essa água ali e vai parar de fluir. O que a gente precisa fazer? Limpar o cano. Então, uma vez que a gente olha para esses padrões, olha para essas crenças e limpa esse cano, né, o dinheiro volta a fluir. Então, a gente precisa cuidar desse fluxo, cuidar mesmo dessas vibrações, entender que está tudo relacionado, né? Que a nossa vida financeira hoje é resultado do que a gente está pensando, sentindo e vibrando. E a partir do momento que a gente entende assim, a gente consegue olhar para as questões que podem estar atrapalhando. Quando a gente faz isso, a gente não só libera o nosso fluxo, como a gente também toma consciência do que a gente está passando para os filhos. Então, é automático, né? A gente passa a se auto-observar. Teve até alguém que falou aqui, autoconhecimento é tudo. A gente se auto-observa, né? A gente se autoconhece, a gente cuida disso e com isso a gente consegue passar de forma natural uma coisa muito mais saudável para os nossos filhos. Muito legal. Tem gente perguntando também qual a opinião sobre o cofrinho. Eu vi que três perguntas aqui, né? O cofrinho é o seguinte, né? A gente vai falar disso de forma mais elaborada depois, inclusive na jornada, mas o que acontece? As pessoas acham que simplesmente dar um cofrinho na mão da criança vai ensinar que a criança tem que poupar, né? Primeiro, não é verdade, né? Não adianta a gente dar um cofrinho e aí resolver dar uma mesada para a criança sem explicar de onde o dinheiro vem, por que é que ela está recebendo esse dinheiro, né? Então, assim, a gente precisa sempre fazer isso de forma saudável. Outra coisa, eu não acredito só no poupar, né? Nós, inclusive, nesse nosso projeto, né? A gente acredita muito que a criança precisa entender poupar, mas se planejar. Então, o que é que ela vai fazer com esse dinheiro? Então, poupar com algum intuito. Ter um dinheirinho também para gastar, para que ela possa exercitar o dinheiro, né? Então, a Lu Santos, inclusive, ela tem uma metáfora que eu adoro, que é a metáfora da bicicleta. Que ela fala, aprender a lidar com dinheiro é igual a andar de bicicleta. Se você aprender quando criança, é muito mais fácil e o seu tombo é muito menor, né? Então, deixar a criança fazer escolhas com o dinheirinho que ela tem para gastar e errar também, né? Fazer escolhas erradas, inclusive, porque as escolhas erradas elas vão ser muito menores do que as escolhas erradas no futuro, se ela aprender a lidar com isso agora. Então, não adianta dar um cofrinho e falar, guarda todo o seu dinheiro. Para que ela está guardando? E ela só vai guardar dinheiro, ela nunca vai poder gastar, ela tem que entender que o dinheiro pode gastar e que ainda assim ela vai ter dinheiro, né? E outra coisa, ela precisa aprender a importância de dividir, de doar, né? Então,
trazer também essa consciência, né? Então, não é só uma questão de dar um cofrinho na mão da criança. Então, as pessoas me perguntam, você é a favor da mesada? Você é a favor do cofrinho? Sim e não, né? Eu sou a favor do jeito certo, feito com consciência, pensando realmente, assim, no que você está passando por trás disso. Qual é a mensagem? Né? Então, a mesada por si só, ela deseduca, ela não educa. Mas uma mesada consciente, planejada, de uma forma feita do jeito certo, com uma finalidade certa, aí pode ser legal. Então tem essa questão, né? Não existe, a gente gosta muito de falar também que não existe uma fórmula mágica. Tem muito a ver com você entender o perfil do teu filho, respeitar a personalidade dele. Então não adianta falar que, olha, toda criança tem que aprender a guardar, gastar e doar, né? Não. De repente, teu filho tem um perfil mais consumista. Então, é a hora de ele fazer algumas escolhas também, mas levar alguns tombos para poder crescer muito mais consciente, né? Então, não é porque ele tem um perfil consumista que você vai falar, não, você não vai mais gastar dinheiro, você vai só guardar agora nesse cofrinho, né? Porque a gente está passando uma energia errada. A gente está passando uma ideia errada. Né? Então, outro dia eu percebi que eu tinha uma questão assim, que quando eu vou pagar uma conta e aí eu deixo as moedinhas lá de gorjeta, né? A Nara às vezes fala, eu quero dar, e ela sai correndo, ela quer dar, e eu falo, não, deixa aí, tipo, pensando, tem que deixar aqui, né? Tipo, imagina, vai dar a gorjeta na mão da pessoa. Ai, e aí eu percebi que, tipo, por que ela não pode, entendeu? Ela tá super, tipo, feliz e querendo participar dessa... E aí me veio, tipo, um questionamento, como será que é, né? O que será que é legal fazer nessa hora? Eu fiquei meio na dúvida, mas aí eu pensei, não, acho que eu vou deixar ela fazer o que ela tá afim, porque no final é um gesto bonito e eu acho que tem uma visão de que aquilo lá é esquisito. Não sei nem por quê, qual que é a leitura que eu faço do qual que era o bloqueio, mas talvez eu possa até dizer que eu nunca falei disso pra você. Mas é muito legal, Má, você pensar justamente no que ela vai estar aprendendo por trás disso, né? Então, assim, quando você dá gorjeta para uma pessoa, você está valorizando o trabalho que ela fez, né? Ela está recebendo pelo trabalho e você está valorizando ela. Então, educação financeira tem muito a ver com passar valores também para a criança, né? Então, ontem uma cliente, inclusive, me perguntou, tá, meu filho às vezes pede as coisas para mim e eu não tenho dinheiro na hora para comprar. Então, eu falo para ele, não tenho dinheiro. Mas eu não sei se está certo, porque eu quero que ele entenda que eu não tenho dinheiro à disposição para fazer tudo que ele quer, que eu tenho que fazer escolhas, mas eu não sei como passar isso. E aí eu falei para ela, tenta sempre pensar assim, ó, eu não tenho dinheiro para isso agora. Porque não quer dizer que você não tem dinheiro, porque senão seu filho vai crescer achando que você não tem dinheiro, que você está passando dificuldade, né? Então, porque daí ela comentou que o filho dela virou para ela e falou, mas você nunca tem dinheiro? Né? Porque é isso que está ficando para ele. Claro. Então, assim, eu não tenho dinheiro para isso agora, ou seja, nesse momento eu não tenho dinheiro, porque não é o tempo todo que o dinheiro está disponível. E ao mesmo tempo, para isso eu não tenho, ou seja, estou fazendo uma escolha aqui. Porque o que acontece? Inconscientemente, é automático, a gente está fazendo uma escolha. Não vou comprar esse brinquedo agora porque a gente fez uma escolha na nossa cabeça, seja qual foi o motivo de não comprar. Na cabeça da criança, se a gente não explicar isso para ela não sabe que a gente fez esse processo. Então ela só ouve o que a gente faça para ela. Então a gente precisa tomar cuidado. Então assim, olha, eu não tenho dinheiro para isso agora, né? Eu vou usar o dinheiro que a gente tem agora para ir no mercado comprar comida. Você quer me ajudar a escolher o que a gente vai comer essa semana? Né? Então, de uma forma diferente, ensinar que você está fazendo uma escolha, que ter uma boa relação com o dinheiro passa por fazer boas escolhas também, né? E que não é uma questão de que você não tem dinheiro, mas que de repente você não tem dinheiro naquele momento, mas amanhã você vai ter, o outro dia você vai ter, para a criança não crescer com medo, senão a criança cresce com medo. A Areta aqui está comentando, até casa um pouco com essa questão que você está falando. Percebo que minha filha mais velha recebe muita informação em relação ao consumismo. Então, sempre que ela pede algo, eu pergunto se ela tem aquela necessidade. Né? Interessante. É isso. É sempre fazer a pessoa refletir, né? A criança refletir. Então, quando você ensina a criança a planejar, né? A fazer uma listinha de tudo que ela quer e aí sim começar a guardar um dinheirinho para comprar isso. Então, quanto que ela precisa de dinheiro? Por quanto tempo ela vai ter que guardar para chegar naquilo? E aí ela quer 3 coisas diferentes, mas ela não pode comprar 3 coisas diferentes. Ela vai ter que escolher, né? Porque o dinheiro não dá. Então, isso é muito legal, porque é um exercício de realmente reflexão. E aí a criança vai fazer isso, tá? O que eu quero mais do que tudo? Não, eu quero isso aqui. Ter isso aqui, de repente, significa abrir mão disso aqui. Mas tá tudo bem, porque eu quero mais isso, né?
E esse é um exercício muito bom porque eu vejo muitos adultos hoje com aquela sensação de que não realizam nada. Então, assim, ganham super bem, mas também gastam super bem e no fim das contas estão extremamente infelizes porque não conseguem realizar. Então, não conseguem viajar, não conseguem trocar de carro, né? E por que isso acontece? Porque eles não sabem, simplesmente não sabem priorizar, não sabem determinar o que é importante para eles, o que é que vai fazer diferença na vida. E aí você sai gastando com tudo e você não para colocar na balança o que é que vai realmente te fazer feliz, né? E a gente confunde muito realização com felicidade momentânea, né? Com aquela alegria momentânea. Então o negócio vai te provocar uma alegria momentânea e você acha que aquilo está te realizando, e na verdade não está. Então sempre aquela sensação de vazio, né? Sempre aquela coisa. Então a gente precisa realmente cuidar disso. Alguém aqui perguntando, a mesada deve ser dada cobrando alguma tarefa? Eu acho que Não, não. não façam isso. É, Não façam. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. É um assunto polêmico e é um assunto extenso, tá? Mas não façam isso. A criança, ela tem que fazer, por exemplo, mãe que dá mesada se fizer todo o dever de casa ou se ajudar a lavar a louça. Não. A criança vai participar na arrumação da casa porque ela é parte daquela família, né? Ela convive lá e ela tem que contribuir. Então ela tem que entender isso. Então a mesada não tem que ser um pagamento direto por isso, né? Porque senão ela vai achar que ela não tem que fazer aquilo, que ela tá fazendo aquilo em troca de dinheiro. E aí ela cresce, vira um adulto, tem que cuidar da própria vida e cai do cavalo, né? Então não façam isso. a questão do prêmio é um tema que a gente revisa muito quando a gente está optando pela parentalidade consciente, por esses caminhos aí que são, tipo, vamos tirar todas as estratégias de controle ou de, tipo, manipulação que a gente encontra para convencer a criança a fazer aquilo que a gente quer que ela faça, entendeu? Para, tipo, que ela obedeça de uma forma que facilite a minha vida como pai, né? Tipo, vai ser mais rápido se eu for por essa via. E dá para entender, assim, o fato da gente usar, e até porque a gente aprendeu assim, né? Acontece que, tipo, se a gente pensar o que a gente quer desenvolver na criança? A habilidade de repente, contribuir, é isso que ela falou, que a Lu tá falando, né? Contribuir para a limpeza da casa, porque ela entende que é importante a gente ter uma casa organizada, uma casa, tipo, onde todo mundo está participando das tarefas e tal, ou porque ela vai receber algo em troca. E aí, que cidadão ela vai se transformar no futuro e quando que ela vai se prontificar a fazer as coisas quando de repente ela fala assim, mas se ninguém me der nada, por que eu vou fazer? Sabe? Não é porque ela está sentindo que algo nasce de dentro dela, ela entende que aquilo é importante. Então, assim, é desafiador a gente abrir mão do prêmio, porque é claro que muitas vezes isso vai requerer demorar mais, insistir, ter paciência, e muito mais a gente vai acabar ajudando a criança a entender a importância daquilo se a gente simplesmente tomar aquela atitude e inspirar a criança a agir daquela forma. Do tipo, eu sou uma pessoa que preza pela organização. Então, a partir do momento que eu faço esse movimento sempre, e eu mostro para a criança que, olha que delícia, a casa agora está limpa, sei lá, de alguma forma, ela vai se inspirar e vai começar a fazer aquilo também. Mas, se a gente fica, tipo, colocando um prêmio, colocando alguma manipulação, alguma chantagem, alguma coisa assim para poder convencer a criança, no final ela faz por outro motivo. E aí, talvez, sabe, não casa. E acho que se colocar o dinheiro também fica uma outra relação, um outro valor do dinheiro, né? Só vale a pena. Só vou ter se eu fizer alguma coisa que eu não gosto, por exemplo, sabe? Sim, Né? e aí começa a ficar uma coisa bem deturpada mesmo. E é uma relação baseada em mentiras, né? Porque se a gente for pensar, a gente arruma a casa todos os dias, tá ali fazendo tudo e a gente não ganha nada por isso, né? O que a gente ganha é justamente isso, é a nossa satisfação, né? É o bem-estar da família. Então, isso a criança pode ganhar. Então, eu sempre também trago meus filhos e falo, olha que delícia brincar nesse ambiente que agora tá arrumadinho. Vamos tentar manter arrumados os brinquedos, né? Claro. Vamos tirar os brinquedos e vamos guardar? Vamos ver aqui, vamos fazer hoje agora o momento de arrumar tudo, de pôr tudo no lugar pra gente poder ficar mais tranquilo. Então, isso deve, por si só, deve ser a motivação, né? A partir do momento que você envolve dinheiro nisso, aí fica uma relação totalmente deturpada, porque a criança começa a achar que o dinheiro vem disso, e não é verdade, que você está recebendo para fazer isso, e não é verdade, né? E ela cresce acreditando que, então, ela só vai fazer as coisas por dinheiro, né? Então, é uma relação bem complicada. Então, não é recomendado, tá? Não é essa via. Não, legal. Aqui, o que eu mais vejo são pais que acham que o filho mede o amor pelos presentes. Essa relação, eu tenho essa dificuldade com a minha sogra, porque ela só quer dar presente, parece que ela recupera o amor da Nara, ganha o amor da Nara dando presente. Ela fala,
Ou tudo que ela vê que a Nara tem novo, ela fala, quem te deu isso daí? Quem te deu esse presentinho? Tipo, valorizando sempre essa coisa do consumismo, né? Enfim, É complicado. Eu passo complicado. por isso aqui também. Às vezes é só uma coisinha, sabe? É aqueles carrinhos que você compra no supermercado, mas ainda assim eu tive que cortar por aqui e explicar, olha, não. Porque senão toda vez que ele tiver agora, ele vai querer isso. O dia que ele não tiver, ele vai ficar frustrado. E ele vai entender que a tua relação com ele se baseia nisso, né? E não não. Então a gente teve que intervir aqui, né? E muitos pais fazem isso como forma de compensar, né? Trabalham tanto e estão trabalhando para ganhar dinheiro. Aí não conseguem estar com os filhos. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o dinheiro que eu ganhei trabalhando tanto e comprar um presente, né? Mas espera aí. Tem muita coisa aí para ser repensada, com certeza. Claro. Aliás, quem fez esse comentário foi a Vicky, que falou agora há pouco que ela ama o canto maternário, apesar de não ter filhos. Muito foda. Que bom! É, Já se preparando, né? E já se também porque são preparando. temas tudo muito importante, né? É aquela coisa, né? Quando a gente está cuidando da mãe, a gente está cuidando da mulher, da pessoa, né? Então a gente se cuida muito também. Muita coisa que a gente pensa aqui com relação aos filhos faz com que a gente olhe para nós mesmos, né? Então essas reflexões realmente cabem para todo mundo. Aham. A Camila está perguntando, a partir de qual idade a criança já começa a ter todo esse entendimento? Isso varia muito, tá? Ontem nós recebemos uma mãe que perguntou lá, né, aqui no nosso perfil, na verdade, perguntou: a minha filha tem 6 anos e ela tá querendo saber sobre inflação. Como é que eu falo sobre isso com ela? Então, assim, isso é muito relativo, né? Meu filho mais velho despertou um interesse por dinheiro mais cedo do que meu filho mais novo. Meu filho mais novo hoje está com 2 anos e meio e ainda não se interessa muito, assim, ele gosta das moedinhas, dos cofrinhos e tudo, mas ele ainda não me questionou nada, não pareceu muito interessado em algumas coisas. O meu mais velho já desde cedo ele tinha ele começou a soltar frases do tipo: ah, mamãe, passa o cartão. Ah, vamos lá comprar tal coisa, você passa o cartão. E aí eu precisei começar, então, a introduzir alguns conceitos com ele, né, mais cedo. Então isso é muito relativo. Eu acho que o importante é você adaptar a linguagem ao que a criança está aberta a entender, né? O que ela é capaz de entender naquela idade. Nunca subjugando, então nunca menosprezando o conhecimento que ela tem, porque às vezes ela te surpreende, né? Mas você pode sempre trazer de alguma forma alguma coisa para ela, né? Então, e principalmente cuidando do que você vai falar, porque desde cedo ela pode não estar nem falando sobre isso, mas ela está absorvendo tudo. Então, cuidado com as frases, com essas frases feitas, com essas crenças sendo reproduzidas, né? Uhum. Tem aqui gente perguntando, afinal, dá mesada ou não dá mesada? Então, essa questão aí é Temas relativa, polêmicos. tá? É um assunto polêmico, é um assunto extenso. Eu acho que a questão é não dar mesada pela mesada, porque isso é deseducar, tá? Então não é dessa forma. A criança precisa entender da onde está vindo o dinheiro, por que ela está recebendo esse dinheiro, o que é que ela vai fazer com esse dinheiro. Sem todo esse conhecimento, não dê mesada. Simplesmente falar: tá, vou começar a educar financeiramente meu filho. Então, ó, toda sexta-feira você vai ganhar R$ 5. Não dê mesada, tá? Se for assim, não. Então é isso. Essa é a resposta. Legal. Então, acho que você podia falar um pouquinho então da jornada, para a gente poder falar da estrutura, né? Tipo, quem quiser se inscrever, pode se inscrever no link que tem na biografia do Canto Maternar, tá? É uma jornada que começa no dia 11 de fevereiro e vai até o dia 18, é gratuita, totalmente online, e vão ser 7 dias, né, de conteúdo gratuito que vocês vão enviar. Você tem aí a Isso. estrutura? Você quer que eu fale para você? Não, eu posso falar. São 7 dias. Uma coisa que a gente tá batendo muito na tecla, tá? É que é mãe, né? É para mães, basicamente mãe. A gente tem alguns pais também, mas gente que a gente sabe que não adianta colocar uma coisa muito, mais uma coisa para fazer para ser uma coisa pesada. A ideia da jornada é para ser leve. Então, o conteúdo vem em áudio, geralmente 5 minutinhos de áudio com uma reflexão. E aí, um PDF para você baixar e fazer aquele exercício. Então, todo dia vai ter uma reflexão, um exercício para ser feito que vai te trazer muitas luzes, e aí no dia seguinte a gente costura esse tema, né, com alguma outra coisa. Então, o conteúdo todo foi pensado numa construção, são 7 dias, então do dia 11 ao dia 18, né, e aí, legal falar também que tem muita mãe falando: ah, mas a minha vida financeira tá uma bagunça, como é que eu vou participar da jornada para criar filhos prósperos? A jornada vai te ajudar também, tá? Vai te ajudar a olhar para si mesma, para tua vida, para tua relação com o dinheiro. Então a gente começa com isso,
né? Como é que você se relaciona com o dinheiro, como sua vida seria diferente se você tivesse sido educada financeiramente, por que é importante educar financeiramente seus filhos, o que é que você anda fazendo hoje e o que é importante você passar a fazer. Então, a gente vai passar por todo um caminho, tá? Então, é um conteúdo, assim, pensado de maneira lógica, justamente pra gente não pegar ninguém, assim, que de repente tenha grandes questões e fale, tá, mas eu não sei lidar com isso, né? Não, a gente vai passar por todo um processo de você olhar pra si mesma, tá? E aí, conseguir depois chegar no ponto de aplicar isso com seus filhos. Tô grávida, pode participar? Lógico, todo mundo super bem-vindo, né? Então, mãe, pai, educador, mulheres, né, que ainda não são mães, mas sonham em ser mães, ou então tios, tias, a gente fala padrinho, madrinha, né, que tendo criança por perto, né? Tem uma avó também que se inscreveu, ela veio me falar, eu tenho uma netinha de 5 anos. Então, assim, qualquer pessoa que tenha uma criança por perto que queira passar esse conteúdo para criança, né, essa relação saudável com o dinheiro é super bem-vindo, e também porque você vai olhar para si mesmo. Então, qualquer pessoa vai se beneficiar também dessa jornada. A Vicky está falando aqui, já me inscrevi porque eu estou detectando crenças em mim que eu nem imaginava, educação financeira para uma marmanja de 45 anos. Ela não é mãe, né? Ela falou, não, eu quero participar mesmo assim. Ótimo, maravilhoso, ótimo. Você vai adorar. Com certeza, porque é meio isso, o caminho esse caminho que a gente propõe aqui na página eu sempre falo, né? Que o caminho da maternidade, para mim, eu vejo que eu enxergo a maternidade como caminho para a autoeducação. Então, assim, para mim, ter sido mãe me abriu, assim, um leque de indagações, em princípio, né, e de inquietudes, assim, como que eu posso resolver essa questão? Do tipo, eu quero ser uma mãe melhor para Nara, eu quero romper alguns padrões, mas eu preciso primeiro olhar para mim, eu vou ter que limpar em mim o que está me limitando como ser humano. Então, acaba que essa revisão constante, e a Lu fala, né, e várias vezes a terapeuta fala assim, nossa, é tão fácil trabalhar com você que você vem com tudo mastigadinho, né? Eu fico fazendo tanta investigação pessoal que eu acho que eu tô crescendo, não só para poder ser uma mãe melhor, mas no fim reverbera em tudo, né? É quase como essa própria coisa que você falou, né? A gente olha para a questão financeira, percebe que afeta todas as outras esferas da vida, então é legal realmente olhar para isso com um certo carinho, um certo cuidado e com uma certa clareza de que, opa, isso também interfere no resto, entendeu? Então é bem legal de olhar. E só deixar um recadinho aqui, Má, algumas pessoas, assim, sentem um bloqueio, né, de falar com dinheiro. Então, além dessa questão que você mencionou, de não ser um assunto óbvio, além disso, tem um bloqueio muito forte, né? Pessoas que acessam pontos de dor, né? Memórias de dor na infância com relação ao dinheiro, privação, né? Foram muito podadas, enfim. Mas é importante entender que só olhando para isso e só jogando luz nessas questões é que a gente consegue melhorar. Então, independente de você ter aí uma história de dor ou alguma coisa, de repente, se você perceber que o que está te segurando nesse momento para olhar para essas questões é um bloqueio, né? Eu te garanto que, passado esse ponto da dor, você começa a colher resultados, né? E as coisas melhoram e passam a fluir muito mais. Então, é importante que, mesmo você identificando isso, que você venha, né? Então, isso é legal de deixar. Eu faço até o meu relato pessoal, porque eu estou fazendo esse processo com você, né? De investigar, detectar todas essas crenças, entender de que maneira isso está afetando a minha vida. E estou fazendo o trabalho também de limpeza. E realmente tem diferença. Graças a Deus, assim, aos pouquinhos eu estou melhorando. A gente ainda está dentro do processo, né? De organizar financeiramente a minha vida. Mas a proposta do trabalho da Lu é isso, de criar essa relação saudável para que o dinheiro não venha com essa carga, né? E que realmente suga da nossa energia, né, Flor? Que maravilha. Com certeza. Mais alguma questão obrigada, vocês têm, gente? Vocês curtiram? Imagina, eu adorei que você veio. Tava ansiosa por esse nosso encontro. Curtiram, meninas? Feliz. Vamos combinar assim, Má. Se alguém tiver alguma dúvida aí que de repente passou batido, que a gente não respondeu, você pode me encaminhar, que eu respondo, tá? Porque às vezes alguma coisa a gente não viu, né? Eu acho que você estava olhando tudo, mas eu tô aqui meio perdida, talvez tenha passado alguma coisa batida. Qualquer coisa você Como sobrou um pouquinho de tempo, a Dani perguntou, e essa coisa de dar moedinha de vez em quando para incentivar que a pessoa economize, tudo bem? Tipo, né? Sim. Então, aí que tá. Essa questão de dar dinheiro, né? A principal questão quando a gente fala sobre dar dinheiro é justamente explicar da onde esse dinheiro está vindo, por que é que ele está recebendo e o que ele vai fazer com isso. Se não tiver esses conceitos, não vale a pena. Porque daí tá, tô te dando uma moedinha para guardar. O que ele está aprendendo com isso? Que guardar dinheiro é o quê? Porque só vai ser positivo para ele se ele souber o que ele vai fazer com esse dinheiro, né? Senão ele não vai entender.
Legal. Então não adianta, guardar dinheiro. Dinheiro pelo dinheiro, gente, eu costumo falar. Quem gosta de moeda é o de patinhas, né? Que fica lá nadando nas moedinhas dele. Mergulhando. As outras pessoas gostam do que o dinheiro proporciona. Então não adianta nada, se você não tiver um plano para aquele cofrinho, não adianta a criança guardar dinheiro, porque ela não vai entender que guardar dinheiro é positivo, tá? Então, dá tempo de eu fazer só fazer uma colocação aqui de uma coisa que aconteceu em casa? Sim, com Rapidinho. certeza. Meu filho guardou, né? Tinha o cofrinho dele de poupar e ele conseguiu juntar R$ 200 em moedinhas, tá? E aí tem um lugar aqui, não é saudável, né? Não é comida saudável, mas o Burger Tudo King, bem. não sei, todos os Burger Kings, mas o Burger King de Bauru, você pode trocar, a cada R$ 50 em moeda que você troca, você ganha um lanche. Então, meu filho pegou R$ 50, os R$ 200 dele, dividiu em pacotes de R$ 50 e trocou por quatro lanches. Chegou em casa todo feliz e orgulhoso, porque ele estava pagando a janta para todo mundo. O que eu falo? O que ele aprendeu com isso? Além de ele entender que o dinheiro pode proporcionar momentos agradáveis, de alegria, porque daí a gente fez maior festa, porque ele estava pagando a janta e aquela coisa toda, ele entendeu que poupar dinheiro rende, né? Faz o dinheiro render. Porque ele continuou com os R$ 200 e ele ainda por cima comprou um lanche. Então, assim, aí ele entendeu por que guardar dinheiro, né? Então, não pode ser uma coisa simplesmente, junta a moedinha. Não é isso. É o que você vai fazer com isso. Como é que você vai ensinar para ele que isso é saudável, que poupar é saudável, né? O que é que ele pode conquistar com esse dinheiro que ele poupar? Então, sempre tentar passar uma lição. Que legal. Muito bom. Muito bom, gente. Adorei o exemplo. Inclusive, ele se inspirou com certeza em você, porque você tem várias dessas fórmulas aí de como fazer render e tal, que você fica explicando nas sessões. Eu adorei isso daí. Demais. Muito bom. Que bom. Então tá, querida, obrigada aí. Quem quiser se inscrever na jornada, por favor, aproveitem o link. A jornada, ela vem antes do workshop completo também. Se você quiser, a gente tem mais alguns minutinhos. Se você quiser falar do workshop completo para poder as pessoas saberem da informação. O programa completo, né? Esse programa Criando Filhos Prósperos é um programa que o nosso intuito com ele é justamente ensinar as mães e os pais educadores a ensinarem as crianças. Então, agora eu entendi o que é uma boa relação com o dinheiro. Como é que eu ensino isso para o meu filho? Como é que eu faço ele entender isso, né? E aí, a gente também traz, né? O intuito desse programa é ensinar também, mostrar que a educação financeira vai muito além do dinheiro. Então, a gente fala de crenças, mas a gente também fala de gratidão, a gente fala de planejamento. Então, como é que seu filho se planeja, né, de forma consciente? Como é que a gente ensina a criança a lidar com o dinheiro de acordo com a personalidade que ela tem? Então, como é que a gente considera isso, né? A gente fala sobre celebração, a gente fala sobre doação. Então, a gente traz alguns conceitos e valores também super importantes. Justamente para quebrar esse paradigma de que dinheiro é chato e é só cuidar de números e tem a ver com investimento. Não é isso, né? Dinheiro é muito além disso. É uma forma de realmente educar para a vida, né? Eu até uso essa hashtag, educação financeira para a vida, porque eu acredito que reverbera em todas as outras áreas da vida diretamente. Então é isso, é trazer esses valores, né? E esses conceitos tão importantes para os nossos pequenos, já ensinando eles a estabelecerem um bom relacionamento com o dinheiro para uma vida mais próspera. Maravilhoso, para a gente não ter que depois ficar limpando a vida toda. Dinheiro Com certeza. Pouco um trabalhão. Não, trabalho do cão. Tem uma galera aí falando que amou, que achou excelente, adorou o assunto, que está super feliz de ter participado. E eu agradeço também a presença de todos. E é isso, gente. Fiquem aí com uma boa quinta-feira para vocês. Inscrevam-se no workshop que começa dia 11, que vai ser que dia da semana? Segunda? Já é segunda? Segunda-feira. Começa segunda-feira. O ano tá voando. Tá voando, meu Deus. Lá. Tá bom, um beijo para todos vocês. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada, Márcia. Sim, tchau. Alguém perguntou, vai pro YouTube depois, tá bom? Só que, entre hoje e amanhã. Hoje vai ficar no Stories 24 horas, né, até amanhã esse horário, e depois vai pro YouTube. Fiquem tranquilas, podem rever e depois esperar que eu mando o link para vocês. Beijos. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.